possa nos abençoar, né, alunos lindos? Rebeca, a gente está te escutando, sim. Rebeca, foi a Rebeca que disse? Eu escutei uma vozinha, mas eu Bom não dia. identifiquei. Oi, Rebeca, bom dia. Professora, Bom dia, Eduarda. ô Bom dia, Sandra, sabe Thales. aqueles Oi, exercícios que você falou que Bom dia. ia bom passar? dia. Sei. Eu fui lá na sala de aula, só que eu não achei nenhum exercício. Não, Nem meu eu. amor. Ah, Nem eu, não falem. professora. Ué, ué, Eu até comentei com o Yuri no grupo. ué. Peraí. Aí eu Da pergunto se classificação da a continuidade, não. eu dei continuidade. A gente tinha feito até a letra I. Eu passei Então, no mesmo número 1 do no exercício. slide só tava até a letra I corrigida e a explicação. É mesmo? Alguém para todos? Para todos? Para ninguém apareceu as outras letras? Pra mim, Falei? foi também igual da Rebeca. Prof, Eu vou Oi. até igual da Deixa. Rebeca. Peraí. Oi. Alguém? O no Miguel sala de fala. aula, no sala de aula eu não achei nada, mas o Yuri tinha mandado um link não sei, mas lá tinha, aí eu copiei daquele link. Ah, Aquele link que eu passei lembrei. faz Estava bem no faz um tempo. link dos slides, né, Miguel Paiva? Então, É eu não nesse? consegui. Eu até procurei o link e não consegui achar. Eu não sei, Eu tinha é escrito a um negócio conversa. do Google Drive que eu... É, Pra no mim não Google. apareceu nada, professora. Só tá aqui, ó. Não apareceu nenhum link. E por que vocês não me avisaram no privado, meus amores? Quando acontecer isso, me avisem no privado e não na hora da aula, porque então hoje vai ser demorado. Então eu não posso perder um segundo, porque eu passei muito mais exercício além daqueles, porque eu pensei, bom, já vai estar copiado, eu vou só corrigir fazendo junto com eles. E passei muitos outros que era para a gente ir copiando aos poucos hoje. Mas como nós Mas eu temos não dois consegui achar. tempos, quando for assim, vai lá no privado, fala, professor, eu não encontrei lá na sala de aula. E é muita coisa na minha cabeça, para dizer a verdade. Eu tenho os meus erros também, eu tenho as minhas falhas. Então, pode ser, eu vou ter que até ver. É o Daniel Campbell. Daniel Campbell que entrou agora. Depois eu vejo, então vai ver que eu não coloquei para vocês, eu pus no do sexto, pus no do oitavo, e pode ter acontecido de eu não ter colocado para vocês, tá bom? Então, se eu não coloquei, foi falha minha, peço mil desculpas, mas aí eu peço a ajuda dos meus secretários. Eu tenho, assim, de turmas, eu tenho um ou outro, né, que me dá uma dica importante dessa, porque realmente é muita coisa. Assim como está sendo muita coisa para vocês, está sendo muita coisa para nós também, né? Onde eu tenho que enviar para a escola diariamente, diário, online, todo o conteúdo dado, eu tenho que enviar para o Claudinho, para a escola, todos os vídeos, é tudo coisa que eu não posso esquecer e eu fico tensa, e mais essas atividades que eu tenho que pôr na sala de aula. Então, se eu não coloquei, eu peço assim, mil desculpas e, por favor, me ajudem nesse trabalho, tá? Vamos juntos, estamos juntos nessa pandemia. Quando for assim, no privado, professor, eu não encontrei, tá? Que aí eu vou lá ver novamente, ou eu mando no grupo o link, porque nos nossos slides aquele link é sempre atualizado. Então, ali, com certeza, tem tudo. Quem achar o link, no grupo de vocês, tem um link quando a gente retornou à escola, deve estar lá, retornou do recesso. Então, lá do mês de, não me lembro quando a gente retornou, eu postei um link lá com as atividades. Então, aquele mesmo link tem tudo até hoje. Desde o nosso início do recesso, da volta do recesso, tem as aulas até hoje. Então, quem é esperto é só adicionar o link lá que tem tudo. Tá bom? Então, agora que entrou mais amigo, mais alunos, o meu bom dia, pedindo ao nosso Deus, nesse início, nesses minutinhos, a nossa oração inicial, que eu sempre gosto de fazer, em todas as minhas aulas, durante essa pandemia eu faço em todas as turmas, em todas as séries, pedindo ao nosso Deus que nos proteja, que nos abençoe, que nos guarde, que nos ilumine, a nós e as nossas famílias, né?
que dê o consolo às pessoas que necessitam, que fortaleça os doentes, os desempregados e a cada um de nós. Então, que o nosso dia seja abençoado por Deus, a nossa manhã, a nossa aula e a nossa semana, que já está quase terminando, né? Eu, a cada dia que amanhã, eu acordo bem cedinho, que eu gosto de fazer minhas orações, eu coloco sempre a minha aula e coloco vocês, tá? Todos os meus alunos estão nas minhas orações. Podem ter certeza disso, tá? Então, que a gente possa começar a nossa manhã e a nossa aula bem. Vamos ver, amém, né, alunos? Amém. Então, vamos ver quantos alunos temos aqui. Opa, já tem bastante aluno, ótimo. Para quem entrou no meio do caminho aí e não escutou o que a gente estava conversando, os alunos não encontraram os exercícios, então a gente vai precisar copiar, né? Não tem jeito. Vou fazer uma rápida revisão do sujeito indeterminado e oração sem sujeito, então vamos ter que copiar, e bastante coisa hoje, tá? Preparem-se, nós temos 2 tempos de aula, onde um tempo eu ia trabalhar esse exercício, o outro eu ia para o capítulo 9, mas não tem problema, já vi que vai modificar aí a minha organização, mas a gente não está atrasado, estamos em dia, o simulado, não sei se eu já falei para vocês, mas eu acho que não sei. Vai ser do capítulo 5 até o capítulo 8, e não o capítulo 7 que eu havia mencionado. Então, todos os capítulos já foram dados. Eu vou dar continuidade ao 9, mas depois eu volto, eu paro no 9, a gente vai fazendo revisão para o simulado, que será no dia 28 de julho e dia 30 de julho, tá? Agora, antes da gente começar os slides, fazendo a revisão e copiando mais exercício, eu estou preocupada porque eu estou pedindo por semana as atividades do Eureka. Olha, por que eu estou pedindo por semana? Porque eu sei que vocês têm Eureka de todas as disciplinas para fazer, ou quase todas, né? Então, eu deixo a semana inteira para fazer um capítulo. Estou sendo exigente no prazo, meus amores. E eu olho, às vezes durante o dia eu peço, eu estou do ladinho com a Gabi, ela está no computador fazendo alguma atividade, eu falo, Gabi, abre aí, deixa eu ver como é que está o Eureka. Às vezes à tarde eu olho, à noite é certeza eu olhar. Eu vou dizer quem já fez. Pouquíssimos alunos fizeram. E o prazo é até amanhã, ó. Amanhã, sexta-feira. Sábado já não faz parte do prazo. Entendam isso. Prazo é prazo. Regra é regra. Vocês precisam se organizar. Se estivéssemos em sala de aula, seria da mesma maneira. Então, olhem bem. Quem já fez? Amanda, Arthur Lopes, Carolina, Daniel Campbell, Eduarda, Guilherme Viana, Guilherme Francisco, Lívia Melo, Miguel Jorge e o Pedro Almir. Poucos para uma turma de 36 alunos, bem poucos. E eu fico preocupada, mas não vou me estressar por isso. Pensem nisso, hein? Até amanhã. Vocês têm no horário de vocês um horário para fazer Eureka, não tem? Vocês não têm horário? Digam para mim. Ou digam. Sim. O que vocês fazem nesse horário do Eureka? Horário. 1 hora português, outra hora matemática. Então, um dia da semana, eu sei, eu só não me lembro qual. Do 8º ano, eu sei qual, porque eles já me falaram. De vocês, eu não sei qual dia da semana que vocês têm um horário lá, de 11 e pouca, né? Eu acho que é o último horário, não sei. Eureka. Esse horário não é para dormir, esse horário não é para fazer outra coisa, esse horário não é para brincar, não é para ficar no videogame, não é para ficar no computador, é para fazer Eureka. Por isso que eu estou dando esse prazo, ó, 1 semana. Agora, se deixar para fazer amanhã à noite, aí o que pode acontecer? A internet amanhã à noite pode não estar funcionando. Aí vem um aluno e diz, olha, eu escuto de vários, tá? Não deu para eu fazer porque a internet não estava funcionando. Claro, né? Deixou para fazer no último dia do prazo. Último dia, sexta-feira. Lá altas horas da noite, pode acontecer esse imprevisto mesmo. Não, qualquer um pode acontecer isso, se deixar para a última hora.
Tudo que a gente pode fazer com antecedência nesse ensino à distância, alunos, é fundamental. Isso eu precisava falar com vocês, como eu vou falar com cada turma hoje, porque hoje já é quinta-feira, a semana voa. Então, atenção, tem gente que já zerou o capítulo 5, o capítulo 6 não. Capítulo 6 todos fizeram, todos. Agora, o capítulo 5 teve aluno que zerou. Então, se não ficar atento, pode zerar também o capítulo 7 e Eureka vale bem ponto. Dos 50 pontos de atividades que eu tenho que dar, Eureka provavelmente vai valer 30. Eu só dei uma atividade para vocês, vou ver se eu marco para outra semana uma outra atividade, mas eu ainda vou ver. Eu vou ver se eu dou 3 atividades para a Eureka valer 20. Mas se eu não conseguir dar 3 atividades, eu vou dar apenas 2 atividades, porque Eureka é uma chance que vocês têm para tirar uma nota boa. Vocês podem refazer Eureka, terminou Eureka, ai, não ficou legal, vou refazer. Imediatamente vocês podem refazer para melhorar a nota. Então, pensem sempre assim. Além do aprendizado que vocês têm que ter, vocês precisam pensar no número, na nota. Ok? Guilherme Viana levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Ô, professora, mas, por exemplo, se eu, sei lá, tirar um diamante na primeira tentativa, aí eu querer refazer, aí eu tirei, sei lá, 3 na segunda, acertei 3. Aí depois eu tirei, sei lá, 2 estrelas e tá bom. Essas 2 outras notas atrás vão valer? Não, eu vou pegar a última nota, por isso que eu estou dizendo. Só que tem que me avisar quando você refizer. Por exemplo, se você refez hoje, fechou a sua nota hoje, depois da aula aí, eu à tarde ou à noite eu vejo se você fez, eu já ponho a sua nota aqui no meu papel. Aí você fala, não, eu quero melhorar minha nota. Amanhã, no outro dia, você vai e refaz. Aí, se você não me avisar, você vai ficar com a nota que eu coloquei lá, foi no dia que eu vi. Por isso que eu estou dizendo a vocês, eu vejo diariamente. Diariamente. Ó, todas as noites, todas as tardes e noites eu estou olhando Eureka. Tá? Agora, o Miguel também levantou a mão aqui, acho que foi Miguel Jorge. Não, Miguel Paiva, né? Foi Miguel de Paiva que... Alguém quis falar? Viu? O que vale é a última nota. É a última nota, mas tem que me avisar. Tem que me avisar que você refez. Tá bom? Alguém mais tem dúvida em relação à Eureka para eu começar a minha aula? Prof, Oi, Miguel Paiva. você tá falando do capítulo 7, né? Eu estou do capítulo 7 esta semana até amanhã. Na outra semana eu já vou cobrar o capítulo 8. Embora, o capítulo 8 ninguém fez dessa turma. As outras séries já tem aluno fazendo o capítulo 8. Esperteza, né? Terminou o 7, opa, já vou fazer o 8 para adiantar minha vida. A gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer para adiantar meus estudos. Se a preguiça bater, ou se eu priorizar uma outra coisa que não seja o estudo naquele momento, já era. Aí você se perde mesmo, tá? Isso em qualquer idade, não é só vocês, não. Para mim também. Se bater preguiça, não bater aquela vontade, sendo que o estudo já é uma coisa difícil de ter vontade, né? Para alguns. Né? A gente entende isso. Ainda mais no ensino assim à distância. E se a preguiça, a má vontade bater, aí junta tudo, você se dá mal, tá? Porque o resultado vem depois nas notas. Ok, alunos? Isso eu precisava falar, como eu vou precisar falar em todas as séries hoje, no meu início de aula, porque é importante, Eureka é fundamental. Quando eu vi lá no grupo, Mônica e Dani, eu acho que foram as 2 professoras, um monte de alunos, né? Isso foi uns dias aí para trás, um monte de aluno que não fez, falei, epa, que isso? Cadê o compromisso de ser estudante aí? Não é? O Arthur Eloy está entrando. Arthur Eloy. Oi. Eu tô falando porque aparece pra mim que eu fiz o capítulo 7. Miguel. Só que naquela... E para mim tá como... E Miguel, apareceu para você que você fez? Ó, isso é importante me dizer que eu vou marcar aqui seu nome, porque ontem eu fui... Lala, tá mostrando... Ah, tá, Miguel. Você finalizou. Quantos você tirou aí? Não tá dando para eu ver direito. Tem lá.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Miguel... Peraí, só um instantinho, Miguel, que eu coloquei no computador e depois, na hora de passar para o papel, posso ter esquecido de passar seu nome, como aconteceu isso lá do 8º ontem, quando eu li os nomes. Ai, fez mesmo, aqui está no sistema. Tem mais alguém que eu não falei o nome que tenha feito? Deixa eu ver aqui. Professora, você falou meu nome? O Villiger, falei, não falei? Peraí. Falei. Não, peraí. Ih, Villiger, não falei não, deixa eu ver ali. Eu fiz. Ai, você fez. Miguel Jorge fez. Porque às vezes o Miguel é a letra pequenininha aqui. Nossa, eu vou rever então. Amanhã nós não temos aula, né? O Miguel Villiger fez e o Miguel de Paiva também fez, né, Gabi? Deixa eu ver. O Pedro Almir que não fez aqui. Eu li o nome do Pedro Almir? E o nome do Pedro Almir está pertinho do Villiger. Deixa eu apagar isso aqui agora, senão depois apaga para mim, Gabi. Obrigada, Villiger. Está vendo como é importante a gente fazer essa revisão e vocês vão me notificando. Gente, porque é muita coisa. E eu imprimi a folha, são muitos alunos, fica grudadinho um nome no outro. O Pedro Almir era depois do Villiger. Então, o Villiger que fez, o Pedro Almir não fez. Já vamos apagar aqui. Tem mais alguém aí, gente, que eu não falei o nome e fez o capítulo 7, por favor? Além dos 2 alunos aí, que eu já arrumei aqui, do Miguel de Paiva, eu estou arrumando do Villiger. Então, Miguel Jorge não fez. Miguel Jorge, você fez? O Pedro Almir que não. Miguel Jorge fez? Miguel Jorge, você fez o capítulo 7? Eu vou ver. Então, é o Miguel de Paiva. Deixa eu ver aqui também no sistema, que aí aqui eu vejo direito. Não fez, o Miguel Jorge não fez. O Miguel de Paiva que tirou 9, não foi, Miguel de Paiva? 9? Miguel de Paiva? Eu tirei 9. 9, tá, ok. Então, o Miguel Jorge que não fez. Olha, entre esses 2 Miguel aí que eu tive erro, é muito grudadinho, eu tenho que seguir com uma régua para dar certo. São muitos alunos. Então, vamos começar nossa aula, tá bom? E agora, só um outro recadinho que eu também preciso. A Jamile está aí? Deixa eu ver, Jamile está? Está. O Luigi também está, não está? O Guilherme Francisco está? Deixa eu ver aqui. Está. Os 3 alunos que eu citei o nome, eles vão fazer hoje a atividade avaliativa depois do horário, 11h20. Então, para os 3 alunos vão um recadinho, tá? E o restante vai precisar escutar, embora eu já enviei no privado para os 3. Eu vou abrir Zoom, 11h20, só para a gente se encontrar bem rapidinho e dar um oi, e eu dar algumas orientações, onde vai juntar todos os grupos. Nós temos, acho que, uns 15 alunos que vão fazer, porque tem do 6º, um pouquinho do 6º, um pouquinho do 8º, os 2 6º e um pouquinho do 8º, e vocês 3 do 7º, tá? Então, eu abro o Zoom e é só para eu observar também vocês fazendo a atividade, e dali vocês acessam a plataforma conforme eu orientei ontem e pedi para vocês treinarem, porque na hora não dá para eu ficar explicando que a gente perde tempo, tá? E quando assim que terminarem a atividade, vocês podem ir saindo da sala. A gente se despede, vai falando, professora, já terminei, e eu vou dizendo que pode sair, tá bom? Os 3 alunos aí, Jamile, Luigi e Guilherme Francisco. Alguma pergunta, os 3? Sandra, Oi. eu tô só com o meu celular nas mãos. Eu posso fazer primeiro a atividade e depois entrar na aula? Qual atividade você está falando? A de hoje, de 11h20, Jamile? Nós temos que entrar no Zoom. Guilherme Francisco. Ai, para mim apareceu Jamile, por isso que eu estava achando a voz estranha. Agora sim apareceu Guilherme Francisco. Perdão, desculpa. Guilherme Francisco, você tem que entrar no Zoom primeiro, pelo menos para ouvir minhas coordenadas. Depois você pode até sair do Zoom para entrar na plataforma. Okay. Deixa preparadinho, já deixa preparado antes, que aí dá para fazer pelo celular. Não dá, pessoal? Vocês que são mais entendidos aí no assunto?
Hein, Miguel Paiva, ajuda aí. No celular, dá para fazer as duas coisas? Entrar pelo Zoom e depois acessar a plataforma para fazer a avaliação? Dá, só Não que a dá. câmera fica desligada, eu acho. A sua Não, imagem pode ficar fica ligada travada ou na última desligada. posição que você ficou. Só um Professora, falando, gente, peraí, tem 3, 4 falando ao mesmo tempo. Eu preciso, em todas as séries eu vou ter que fazer isso também, porque eu não sei orientar direito. Então, os alunos que sabem que vão precisar ajudar e até a professora. Vamos lá. No celular, porque no 6º ano houve problema isso, no computador foi fácil, agora quem estava no celular teve dificuldade. Vamos lá, pelo celular. Um só falando aí, por favor. Quem pode falar, explicar para os 3 colegas aí? Quem pode? Rapidinho. Eu não sei, o meu celular, ele dá, só que quando eu deixo a câmera ligada, a minha imagem ela fica travada. O Gustavo Henrique que está falando. Ô, tia. A minha Vai, imagem ela fica Isadora. travada na última. Tipo, dá pra você sair do Zoom quando você tá na aula, só que aí foi o que ele falou, a imagem trava, mas se você deixar o microfone ligado, ainda funciona a sua voz. Dá pra você escutar e falar, só não dá pra só a imagem que fica ruim. Entendi. Rebeca quer falar alguma coisa para a gente terminar essa parte? Rebeca quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Então vamos lá. Quem está pelo celular, os 3 colegas, a gente vê na hora, tá? Mas entrem primeiro pelo Zoom, depois a gente vê o que fazer. Um aluno lá do 8º ano também ficou preocupado com isso, tá? Então vamos agora começar, hein, depois desse longo período de conversa, porque eu precisava. Se eu estivesse na aula presencial, também precisaria desse tempo. Vamos lá. Nós temos o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, que são os 2 tipos de sujeito dentro da classificação, que são novos dentro do conteúdo. Eu tenho um sujeito indeterminado, tira aqui, senão eles vão começar a copiar. Vamos lá no sujeito indeterminado, com os verbos na 3ª pessoa do plural. Olha aí o sujeito indeterminado, verbo na 3ª pessoa do plural, que não tenha referência. Se você não encontra sujeito na oração ou numa oração anterior, eu tenho um sujeito indeterminado, tá bom? Se encontrar um sujeito na própria oração, ele deixa de ser indeterminado e pode ter um sujeito simples ou um sujeito composto, como vai ter num exercício que eu vou passar para vocês, se der tempo hoje, tá? E o outro caso de sujeito indeterminado, o verbo na 3ª pessoa do singular, mais uma partícula C, que a gente chama essa partícula de índice de indeterminação do sujeito. O sujeito indeterminado a gente encontra com os verbos intransitivos ou transitivo indireto. Se tiver verbo transitivo direto, que eu já mencionei, mas eu ainda não exercitei com vocês, mas se tiver transitivo direto, ele vai ter sujeito, tá? Então, ele só vai ser indeterminado no verbo intransitivo ou transitivo indireto. Depois, nós temos os casos da oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, onde tem aqueles verbos todos que vocês precisam saber para poder reconhecer e identificar na oração. Primeiro, os que indicam fenômeno da natureza, chover, nevar, ventar, trovejar, amanhecer. Verbo haver no sentido de existir, também não tem sujeito. Os verbos ser, estar, fazer, indicando tempo meteorológico ou cronológico. Lembrando, meteorológico é calor, frio, né? Cronológico é o dia em que estamos agora, né? Hoje é dia, que dia é hoje? 9 de julho, e assim por diante. Lembrando que eu pedi para quem faltou minhas aulas, pedi para que copiasse esse conteúdo no caderno ou imprimisse, porque não tem na apostila essas regrinhas, tá? Então, nós fizemos... Oi, falou comigo? Eu fiquei com dúvida em fazer esse exercício por causa do indeterminado. Eu ainda tô com um pouco de dúvida. Está confundindo com o oculto? O indeterminado confunde com o oculto, é isso? Ou não? Sim.
Sim. Então, olha bem. O sujeito indeterminado, você tem que olhar o verbo. Se ele estiver na terceira pessoa do plural. Falaram de mim. Contaram novidades. Ó, quem contou? Eles contaram. Alguém contou, né? Verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. O oculto é nas demais pessoas, né? Ouvi falar. Quem ouviu falar? Eu. Tem uma pessoa que a gente sabe que ouviu falar, mas a gente não está ali vendo, mas a gente sabe. Eu. O tu, a mesma coisa. O nós, sujeito oculto. O vós, se o verbo estiver na pessoa do verbo, estiver na segunda pessoa do plural, sujeito oculto. Com exceção da terceira pessoa do plural. Quando tiver a terceira pessoa do plural, vocês fiquem atentos. Aquele segredinho que eu ensinei a vocês. Observem o verbo, ainda mais agora para você classificar o sujeito. Então, você tem mais ainda de observar o verbo. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Se não aparecer sujeito na frase, a gente vai exercitar bem isso, tá? E sujeito oculto, as demais pessoas. E a mesma coisa, se não tiver sujeito numa oração anterior. Aí ele vai ser oculto, conforme a gente já fez vários exercícios do sujeito oculto. Então, a gente vai vendo, Rebeca, e se a dúvida continuar nos exercícios, que hoje eu montei bastante exercício, para a gente mesmo entender o conteúdo, porque a gente entende melhor através dos exercícios. Esta letra I que tem aí no slide, o último, onde tem verbo na terceira pessoa do plural, mas tem um sujeito na frase, ó. Chegaram algumas caixas. É a mesma coisa de falar, algumas caixas chegaram. Quem que chegou? Algumas caixas que chegaram. Não foram as pessoas que chegaram, alguém que a gente não saiba quem é, mas foram as caixas que chegaram. Nesse caso aí da letra I do slide que vocês fizeram no caderno, tem sujeito. Aqui nós temos um sujeito simples. Agora no anterior, deixa eu ver. Ah, não tem no anterior. Peraí. Então vai ter a partir de agora que vocês vão copiar. Vamos lá. Infelizmente, exercícios no caderno hoje, como diz os alunos, bugou, né? Deu problema, não encontraram lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Foi o Miguel Paiva que disse que conseguiu? Você copiou, Miguel Paiva? Copiou. Além do Miguel Paiva, alguém mais encontrou estes exercícios em algum lugar lá no link? Eu não achei, mas eu copiei aqui enquanto eu estava falando do Eureka que a gente... Eu também. Essa é a minha preocupação. Ai, meu Deus. Mas você conseguiu copiar e prestar atenção no que eu estava falando? Aham, você estava falando de quem não fez, estava arrumando... Professora, para mim o link atualizou agora, por isso que eu estou conseguindo copiar. Tá, então vamos lá. Copiem aí para a gente fazer esses aí pelo menos. E na outra aula tem muito mais, hein? Nossa, tem até a letra L para vocês fazerem dando continuidade aí, da letra A até a letra L. Então, copiem com agilidade, tá? Quem já copiou, pode ir fazendo esses aí. Antes de terminar essa aula, eu gostaria de fazer junto com vocês. Nem que a gente faça juntos mesmo, mas pelo menos copiar, tem que dar tempo de copiar. Agilizem aí, tá? São 7h45 já. A hora voa. Mas os recadinhos eu precisava dar, não tem jeito. Vai, na verdade, até a letra Q. Então, mas até a letra O aí, copiem. Enquanto vocês copiam ou fazem, eu vou aqui para a chamada, tá? Arthur Lopes não está presente. Lucas também não está presente. Matheus Gorito, faltou mesmo? O Matheus Lima também não está, nem o Gorito. Miguel de Paiva está, peraí. Pedro Henrique não está. É isso? O Miguel Paiva está. Eu sei que eu coloquei errado.
Eu tenho que... Ok, arrumei aqui a chamada. Parabéns para os alunos presentes. Deu para copiar aí? E fazer sim. Para copiar. Primeiro, copiar. Tem alguém copiando? Tem alguém copiando? Professora, eu tô terminando de copiar. Eu Tá. terminei. Você tem que letra, Rebeca? Não, professora, é Maria Eduarda, eu tô na M. Ah, tá. Nossa, aparece tudo errado aqui para mim, os quadrinhos. Tá bom, Maria Eduarda. Vou te esperar. Tia, você me deu presença? Eu falei os nomes de quem faltou. Vamos lá. Vou falar de nome os nomes de quem faltou. Arthur Lopes, Lucas, Matheus Lima Duval, Matheus Gorito, Pedro Henrique. Os alunos que faltaram. Então, todos os outros estão presentes, ok? Obrigada, tia. Por nada, meu amor. Ô, São professor, você 7h40. colocou na lista? Eu tô presente. A lista. Ô, meu amor, eu só falei o nome de quem faltou. Seu nome está na tá. lista, tá? Obrigado. Eu falo os nomes dos alunos que faltaram, que é muito mais rápido e fácil, tá? E eu vou dando uma olhadinha. Ao mesmo tempo que eu falo, a Gabi me ajuda aqui, porque a Gabi me acompanha, que eu sozinha aqui eu não consigo dominar tudo, não. Os professores, tem professor que consegue. Eu sou limitada nessa área, tá? Vocês não imaginam a minha dificuldade nessas aulas online aqui, para eu administrar tudo isso. Quando o aluno quer falar no chat, eu tenho que ver, e agora para admitir da sala de espera, tudo isso eu tenho que dominar aqui, tem que ter muitos reflexos, eu tenho essa dificuldade. Mas vamos lá, vou precisar fazer junto com vocês, hein? Número na letra J. Pesquisaram sobre esse assunto. Olhem lá o verbo, pesquisaram. Quem pesquisou? Verbo na terceira pessoa do plural, não tem sujeito na oração. Que sujeito é esse, pessoal? Sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado. Que número que é o indeterminado? 5. 4. 4. Precisa-se de operários. Olha lá, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Precisa-se de quê? De operários. Transitivo indireto. Então, nós temos aí que sujeito? Indeterminado, também número 4. Olha lá, observem verbo, hein? Número 4. Hoje choveu, observem o verbo chover, ventar, amanhecer, nevar. Inexistente, número 5. Verbo que indica fenômeno da natureza, não tem sujeito. Eram 3 horas, observem, verbo ser. Verbo ser indicando tempo, não tem sujeito, inexistente. Número 5. Fecharam, aqui só tem do conteúdo novo, né? Fecharam a porta. Olha o verbo. Fecharam, eles fecharam. Verbo terceira pessoa do plural. Quem fechou? Alguém fechou. Então, é um sujeito indeterminado. Número 4. Estão observando bem isso para não terem a dificuldade? Olha lá, faz 3 anos que estudo nesse colégio. O verbo é faz. Tem 2 orações, na verdade, aqui, né? Se vocês analisarem, aqui tem o faz e tem o estudo. 2 verbos. Então, tem 2 orações. Então, na primeira oração, faz 3 anos, na verdade, eu tinha que ter separado aqui. Faz 3 anos. O verbo fazer indicando tempo cronológico, eu tenho aí uma oração sem sujeito. Número 5. Na verdade, tem que ter 2 parênteses aí, né? Porque na outra oração, que estudo nesse colégio, quem sujeito é que estuda oculto. Nesse colégio? Sujeito oculto. Vamos ter que colocar 2 parênteses. Eu coloquei o oculto na letra O. Oi? Eu coloquei que era sujeito oculto na letra O. Por isso que eu estou explicando aqui. Tem 2 orações, nós vamos ter que colocar 2 parênteses. Por que tem 2? Oculto é o número 3. Por que tem 2 orações? Porque a gente conta a oração pelo número de verbos. Nós temos nesta frase 2 verbos. O verbo fazer e o verbo estudar.
Então, tem 2 orações para serem analisadas. Desculpem aqui, eu não podia ter dado esse tipo de exercício, não. Então, eu teria que ter colocado 2 parênteses, né? Então, nós temos na primeira oração, uma oração sem sujeito, porque é o verbo fazer indicando tempo cronológico, e a segunda oração eu tenho um sujeito oculto do verbo estudar, tá? Posso ir para a letra P para vocês copiarem, enquanto ainda temos uns minutinhos. Opa! Ah lá, essas 2 letras, por favor, para a gente encerrar este grupo aí de exercícios que era para ter copiado, eu só ia corrigir, mas não estava lá, então tudo bem, sem problemas. Fala-se muito em violência, é a letra P. E você e eu estávamos numa situação difícil. Daqui a pouco eu ponho o link da nossa próxima aula, tá, meus amores? Acabando essa aula aqui, antes de eu pegar o 6º ano, eu passo o link para vocês, tá? Quem terminou de copiar pode fazer essas 2 letras para a gente ir corrigindo e encerrando este tempo de aula. Para mim foi bem produtivo, porque eu precisava dar todos os recados e vocês são alunos muito atenciosos, tá? Muito respeitosos. Eu tenho percebido muito a melhora de vocês nas aulas online e fico muito feliz por essa melhora, tá? Sabendo falar na hora certa, não fazendo tumulto, respeitando o professor, respeitando o colega. Alguém gostaria de dizer alguma coisa aí? Alguém começou a falar, não foi? Professora, eu consegui copiar o número 2 dos exercícios. Aí eu tô fazendo. Você conseguiu copiar o número 2? Qual que é o número 2? Eu já estava copiando. Qual que é o número 2? Aquele destaque sujeito e classifique-o. É isso mesmo. Estava aí? Está no slide já? Tá bom. Meu link atualizou agora. Ah, verdade. Jóia, era esse que a gente ia fazer tudo no primeiro tempo de aula. Eu tinha que dar conta disso tudo, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Fala-se muito em violência. Olha o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, não tem sujeito. Indeterminado. Indeterminado. Alguém fala. Então, indeterminado é o número 4. Você e eu estávamos numa situação difícil. Estávamos. Quem estava numa situação difícil? Você e eu. Você e eu. Tem sujeito aí. Que número é esse sujeito? 2, composto. Número 2, é um sujeito composto. Um outro exercício que a Rebeca já viu aí, que nós vamos trabalhar na outra aula, e se tiverem aí um tempinho de minutinho, se já puderem ir copiando, vem assim, destaque o sujeito e classifique-o, seria esse aqui, se já quiserem. Tem menos de 1 minuto para a nossa aula acabar, mas esse menos de 1 minuto dá para copiar pelo menos o enunciado, né? Destaque o sujeito e classifique, onde nós vamos trabalhar até a letra L, reforçando mais o aprendizado aí na classificação do sujeito. E se der, a gente entra no capítulo 9, que vai entrar crase, né? Outro assunto completamente diferente. Se der, a gente entra. Se não der, também não tem problema. Tá super tranquilo tia, o conteúdo. Oi. Quando eu era pequena, eu não sabia se o acento do E era para qual lado. Eu usava crase em vez do acento. E você sabe, minha linda, que ainda tem aluno que eu percebo, não da turma de vocês, mas de outras séries,